teve um caso curioso lá na escola que eu leciono. Nesse período eu estava dando aula para os segundos anos noturno. E o perfil da sala, ao fazer a revisão no início do ano, porque a gente costuma fazer a revisão no início do ano, né? Eu senti que as classes estavam muito defasadas em termos de conteúdo do fundamental. Então, eles tinham muita dificuldade. E aí eu propus uma coisa interessante para eles. Eles toparam. Eles me falarem qual é o seu trauma em relação à matemática, né? Pedi para eles escreverem num papelzinho e falei assim, olha, eu pretendo mudar isso na vida de vocês. Porque a matemática faz parte da vida de vocês. Vocês não podem levar esse trauma pro resto da vida. Então, escrevam para mim o que vocês... que mais você olhou, já sente medo. Você não consegue desenvolver nada. E eles escreveram. Muito parecidos. Era fração, equações, regra de sinais, binômios e por aí foi, né? Então eu combinei com eles. Eu tinha aula dobradinha na sexta-feira, que é um período que geralmente eles faltam muito, período noturno na sexta-feira, né? E eu falei assim, olha, se vocês fecharem comigo, toda sexta-feira eu prometo a gente abordar de uma forma diferente esses temas. E depois, no final, depois a gente conversa sobre isso. E eles toparam o desafio. E o resultado foi muito gratificante, porque teve um desses alunos que confessava, né, durante nossas conversas, né, que tinha muita dificuldade realmente com matemática. E essas aulas que a gente deu de reforço do fundamental ajudou muito eles a desmistificar esse trauma que ele tinha na matemática, né? E ele prestou o Enem naquele ano, no segundo ano. E ele, como ele já tinha uma idade acima da média da classe, ele tinha mais de 18 anos, ele acabou passando já direto para a faculdade. Então, no outro ano, né, que eu pensei que eu ia dar aula para ele no terceiro ano, ele apareceu lá para agradecer, foi lá na escola e veio falar com a diretora, queria falar comigo para agradecer que, graças às aulas, principalmente de matemática, fez com que ele fosse muito bem no Enem e até pulasse uma série, né? Então, nossa, eu fiquei super feliz, uma por ele ter conseguido isso, né? E outro por ele ter se preocupado em dar esse feedback para a escola. Então foi muito bacana. Eu me senti muito grata que a gente está indo no caminho certo, né? A gente pensando no aluno, pensando nas dificuldades e ajudá-lo a superá-las, né? A abordagem eu trazia exercícios relacionados ao tema, todos diferentes um do outro, e instigava a sala a fazer. Aí, professor, eu não consigo nem sair. Aí eu dava um exemplo na lousa, né? Algumas vezes a gente ia para a sala de computação, porque na escola também a gente tem até hoje uma sala de informática, que ajudava nessa parte, né? Para entender as fórmulas, como fazer os cálculos. Então eles achavam muito interessante. Tanto que na sexta-feira, a sala que mais ia era a sala que eu tinha aula. Então, e abordava um tema que eles queriam entender, né? Não é um tema que estava sendo a escola impondo para ele esse tema, e ao contrário, foi o tema que ele gostaria que fosse abordado, né? Depois, assim, ao final do bimestre, o que eu fazia? Eu fazia uma prova individual, uma avaliação, e eu uso esse método até hoje, né? Eu sei, todas diferentes, né? Para medir que realmente se o aprendizado foi adquirido ou não. Isso também para mim é até um feedback para saber se as aulas estão sendo eficazes, né? Se realmente está fazendo a diferença no aprendizado do aluno. Os índices são muito importantes hoje para o aluno. O próprio aluno cobra do professor, né? Então, eu nos últimos anos eu tenho trabalhado muito com os segundos anos, né? Mas quando eu trabalhava, segundos anos você vai trabalhando muito o caderno do aluno. O caderno do aluno está muito semelhante ao que é cobrado dele no Enem, né? O que eu sinto? O aluno ele tem dificuldade para entender a questão, né? Ele pode até saber fazer, mas ele não consegue entender o que está sendo pedido no enunciado. Então eles têm uma dificuldade de compreensão, né? Aí depois que a gente resolve com eles, nossa, professor, eu não acredito, né? Mas que eu sabia fazer e eu não entendi que era isso que eles pediram. Eles às vezes não sabem usar as ferramentas que eles aprenderam
perante as questões elaboradas do Enem. Isso a gente está tentando trabalhar melhor com eles nos segundos e terceiros anos. Eu uso muito a parte de informática da escola. A gente, nos segundos anos a gente trabalha a trigonometria, que a gente tem que mostrar as funções seno, cosseno, tangente. Então, quando é possível, né, a gente estava passando por uma reforma na escola, mas quando era possível a gente levava eles na sala de informática e mostrava como que eles se comportam, uma onda, aliando ao estudo de física e de matemática junto, como é que se comporta e aonde que ela é usada, né? Aí a gente mostra nas ondas de rádio, de televisão, tudo que chega para você é por ondas, né? Então a gente usava isso, fazia eles construírem e depois colocava um movimento na onda. Eles achavam muito interessante. A parte de um conteúdo que eu gosto muito de dar na sala de informática é matrizes. Eles adoram, né? Porque com as fórmulas fica tudo mais fácil, né? Você construir uma matriz com as fórmulas. Então, e eles acham interessante porque muitos nem conhecem os sistemas do Office. Então, é uma forma de você também já introduzi-lo na parte de Excel, né? As fórmulas básicas. Então, são aulas que eles acham interessantes. Nas revistas que a gente recebe também do Estado, a gente procura ver algum caso interessante. Esses trabalhos que a gente tem também de um dia na escola do meu filho, a gente procura incentivar os alunos a fazerem trabalhos para apresentar aos pais, né? E o último que a gente fez foi muito interessante, que a gente trabalhou com curiosidades da matemática, né? Então a gente pediu para eles pesquisarem desafios que podem instigar a pessoa a participar, jogos que mexem com lógica, e você fazer leitura de matriz para desenho. Nossa, a gente recebeu muitos elogios, né? Tanto no site dos pais, mandaram recadinhos dizendo que gostaram muito. Então a gente percebe que quanto mais eles participam, mais eles gostam da aula.